Esse é o Ancapso e nós vamos falar de uma notícia surpreendente que saiu agora à noite, tá? O Lula demitiu o Jean Paul Prates da presidência da Petrobras. Olha que coisa, é um movimento inesperado, né? A gente sabia que o Jean Paul Prates estava balançando e coisa e tal, e ficou ali na corda bamba, muito criticado pelo Alexandre Silveira, que é o ministro das Minas e Energia, uma briga muito grande ali, e no centro dessa briga estava justamente o pagamento de dividendos, né? O Jean Paul Prates queria investir os dividendos em projetos da própria Petrobras, ou seja, queria ele usar os dividendos para fazer as politicagens dele lá dentro. O Lula queria que ele distribuísse dividendos, não pensando nos investidores estrangeiros, mas pensando no governo, porque o governo é uma entidade que recebe dividendos da Petrobras, né? Parece que o Jean Paul Prates, no final das contas, decidiu fazer só 50% dos dividendos extraordinários, ficou no meio do caminho, o Lula não gostou e mandou o cara para a rua, né? Isso é surpreendente por outros aspectos também. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Contador ANCAP, Paul Artreites e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, foi surpreendente, não só por isso, esse tipo de coisa, que o Jean Paul Prates já estava meio balançando ali no cargo, o pessoal já sabia que estava uma merda, o pessoal não gostou do desempenho dele, né? Mas foi mais do que isso, né? De repente, o Lula admitiu eles depois da decisão do STF sobre a lei das estatais. Ou seja, isso significa que agora ele vai ter que botar alguém no cargo, alguém que seja do mercado. E ele escolheu uma pessoa que, bom, é do mercado tecnicamente, né? Mas o problema é que não é político, já é um caminho, já é um bom presságio, né? A escolhida dele foi a Magda Chambriard, que eu tenho a infelicidade de conhecer, né? Então a Magda Chambriard, ela foi presidente da ANP durante muito tempo e por um acaso um período em que eu trabalhei dentro da ANP. Então eu tive a oportunidade de conhecer a Magda lá, e é funcionária pública típica. Então, mas, de novo, é uma melhoria em relação ao Jean Paul Prates? É uma melhoria. Pelo menos ela é da área, ela era da ANP, ela trabalhou em outras áreas dessa situação também, é da COP UFRJ também. Ou seja, ela entende da área de petróleo, mas é típica funcionária pública, né? Então eu não sei o que vai acontecer aqui, vamos ver como é que vai ser a coisa. O pior é o seguinte, ela tende a ser muito mais teleguiada pelo Lula, né? O Lula tá aqui, demitiu o Jean Paul Prates, a Magda Chambriard será a próxima presidente da Petrobras. Certamente ainda tem todo um processo de aprovação pelo Conselho, o pessoal vai ver, né? Porque, na verdade, pelo LinkedIn dela, no momento ela está trabalhando na assessoria fiscal da Alerj, né? Como eu falei, ela foi da ANP, não é mais presidente da ANP e, no final das contas, agora está na Alerj. Isso é ser político? Não sei. Não, político seria fazer campanha mesmo, né? Então não vai ter problema com a lei das estatais para ela, muito provavelmente. Agora, definitivamente, o pessoal não caiu bem esse negócio, né? Por quê? A Petrobras já vinha de notícias ruins, o lucro da Petrobras caiu 38% no primeiro trimestre, um desempenho abaixo do esperado, num momento em que o petróleo ainda está caro, então, ou seja, a Petrobras tinha tudo para estar lucrando horrores, para estar com um lucro enorme, e no final das contas não está. Por quê? Porque o Lula está segurando artificialmente o preço da gasolina. Por quanto tempo ele vai conseguir manter isso daqui, não se sabe. Mas o fato é que agora você tem um problema maior, né? Porque o pessoal está até falando aqui, agora que caiu, né? Eles estão falando referente a esse lucro da Petrobras ter caído 38%, as ações da Petrobras evidentemente caíram também imediatamente em função disso. Né? A Petrobras é uma empresa que deveria buscar o lucro. Por mais que seja uma empresa do governo, o foco dela tem que ser o lucro. As pessoas têm uma imagem errada da palavra lucro, mas quando você procura o lucro, você procura justamente agradar clientes dentro do possível, nas condições de mercado. Então o que a Petrobras tem que buscar é lucro mesmo. Os investidores não gostam quando a empresa entra nessa de não vou pensar no lado social, vou baratear meu produto e coisa e tal, porque isso significa que não está focado no lucro, né? E quando teve essa queda grande aqui, o pessoal estava se perguntando, né? É hora de comprar ações após o balanço decepcionante, né? Pois é, só que agora o Lula indicou a Magda Chambriard e isso tende a jogar a ação da Petrobras mais ainda para baixo, né?
ou seja, a gente está agora depois do horário da Bolsa, foi anunciado depois do horário da Bolsa, evidentemente, mas isso daí tende a cair a ação da Petrobras. Por quê? Porque ela é vista como uma pessoa que vai ser uma marionete do Lula lá dentro. Ela não é do mercado de petróleo, ela é uma funcionária pública dessa área, né? Então ela atende os requisitos da lei das estatais, mas ela não tem a visão de mercado propriamente dito. Ela vai ser uma teleguiada do Lula. O Lula acha que a Petrobras é dele, vai ser um horror outra vez. Diz aqui o Adriano Pires, que foi um indicado para a Petrobras a uma época, que era alguém do mercado, que realmente entendia do assunto, que realmente teria ajudado a Petrobras na época. Eu acho que ele acabou nem sendo aprovado pela lei das estatais na época, né? Lembra que a lei das estatais vale para todo mundo, só não vale para o Lula, né? A Magda tem tudo para ser ainda pior do que o Prates na Petrobras. Ela vai ser mais direcionada pelo governo Lula a fazer coisas que interessam ao governo Lula. E eu não tenho certeza se ela vai ter força para indicar os subordinados dela, né? Porque o presidente da Petrobras indica um monte de cargos dentro da Petrobras. Mas ele não faz isso sozinho, ele faz isso com o conselho da Petrobras, que é de maioria lulista. O Lula indicou a maioria dos conselheiros da Petrobras. Isso é um ponto que você pode falar, caramba, o Lula nem quis saber da decisão do STF, né, porque agora que ele demitiu o Prates, ele tem que obedecer à lei das estatais, em tese, né, acabou a liminar do Lewandowski, ele tem que indicar pessoas técnicas. Mas é o que eu falei para vocês, o Lula já indicou mais de 40 pessoas, 40 políticos amigos dele para um monte de cargo. Não é só o Prates na Petrobras, não é só o Mercadante no BNDES, tem mais um monte de gente. E nesse monte de gente tem os conselheiros da Petrobras, que são todos leais ao Lula. Então, no final das contas, o que vai acontecer nessa história aqui é que a Petrobras vai ficar submissa ao Lula. O Lula acha que a Petrobras é dele. Vai ser pior do que no Lula 2, no Lula 1, pior do que no governo Lula anterior. Naquela época ele botou o Gabrielli, que era do sindicato da Petrobras, naquela época não tinha lei das estatais, né? Então botou um sindicalista, meu amigo, o que teve de roubalheira na Petrobras, vocês sabem, né? O Petrolão saiu disso daí, né? E agora corre o risco de voltar, porque embora o Lula tenha colocado uma técnica lá, vamos ver se ela tem honra, né? Mas o meu medo é esse, né? Ela provavelmente está sendo colocada ali como um fantoche do Lula. Ah, tem que obedecer a lei das estatais? Beleza, eu boto alguém aqui e eu que vou mandar através do conselho. Vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, quem achou que era hora de comprar a ação da Petrobras porque estava mais barato depois do balanço, só lamento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.